E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais as desvantagens e as vantagens de trabalhar em uma fábrica aqui em Portugal. Então fica comigo e assiste até o final. Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini, aqui no canal trago todas as semanas dicas e informações e divido com vocês as minhas experiências. E hoje o papo é sobre a fábrica, sobre as fábricas que tem aqui em Portugal. Então eu quero muito dividir essa experiência com vocês e apontar as vantagens e as desvantagens. Já são 6 meses dentro da fábrica, passou muito rápido mesmo. Tenho um pouco mais de 7 meses aqui em Portugal, entrei com 17 dias na fábrica, então já fiz aliás vídeo para vocês contando mais como que é trabalhar numa fábrica de queijo aqui em Portugal. E antes de mais nada, já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal para poder ajudar a nossa família Diário de Bordo a crescer e levar mais informações e dicas sobre morar aqui em Portugal. Então bora lá para a primeira vantagem, que é trabalhar numa fábrica. Bem, para trabalhar numa fábrica, o mais bacana, que eu acho que é a parte principal, é você ter um contrato de trabalho. Porque com um contrato de trabalho você abre muitas portas, na verdade, né? Porque você consegue ter crédito em banco, você consegue fazer um financiamento, você consegue fazer um arrendamento, porque eles pedem essa documentação, né? No banco, quando você vai abrir conta também, inclusive... Quando eu fui fazer a abertura da conta Milênio, eu também já fiz um vídeo para vocês falando sobre o Banco Milênio, que eu fiz do Brasil ainda, né? Eu abri uma conta conjunta, na verdade, com o meu esposo, mas devido à fábrica ter solicitado uma conta individual, eu tive que abrir. Então, eles me deram um contrato de trabalho. Aliás, antes disso, eu fui no banco e expliquei que eu precisava abrir uma conta individual porque a empresa pedia. Então ele falou, olha, assim que você tiver com o contrato de trabalho, você vem e a gente faz a abertura da conta. Então, quando a gente tem um contrato de trabalho, ele vai abrindo as portas porque eles pedem, né, como se fosse uma garantia. Um papel tão simples, né, que a gente não tem carteira carimbada, nada dessas coisas, não tem. Então é só aquele papel, aquela sulfite lá assinada pelo patrão e que vale muito, muito mesmo. E aí essa questão do banco é legal porque futuramente, se você quiser fazer um financiamento no banco, você tem um contrato de trabalho e é através dele que eles vão fazer uma comprovação de renda e tudo mais. Então, o contrato de trabalho é a parte, acho que mais importante que tem, assim, de trabalhar numa fábrica. E a maioria das fábricas, assim que você entra, ele já te dá um contrato. Sendo que os contratos, eles podem ser de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano. Então, eles podem ir renovando, mas o mais importante é você receber esse contrato e ter as portas abertas para várias coisas. Então, é uma vantagem muito boa de trabalhar em fábrica é ter esse documento em mãos. E uma outra coisa que eu achei muito importante de estar trabalhando em fábrica é que a gente não tem um setor definido. A gente trabalha em várias partes de fábrica. Eu, por exemplo, nunca tinha tido nenhum tipo de experiência em linha de produção, dentro de fábrica mesmo. Eu trabalhei com telemarketing, eu dei aula há 15 anos, eu trabalhei como vendedora, fiz um monte de coisa, mas assim, dentro de fábrica eu nunca tinha trabalhado. Então assim, para você chegar e aprender várias tarefas dentro de uma empresa, né, dentro de uma fábrica, é importante porque você cria essa experiência e enriquece o seu currículo, porque se a gente for parar para pensar, a nossa experiência no Brasil, para trazer para cá, ela meio que não é válida, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Eu, por exemplo, nunca tinha trabalhado em fábrica, então eu não tinha como comprovar. Eu coloquei lá 15 anos de pedagogia. Eu acho que eles devem ter olhado meu currículo e falado, é doida. Professor, não sei o que essa doida tá fazendo aqui. Mas enfim, me contrataram, eu aprendi. Eu nunca tinha mexido numa paleteira. Lá, aqui eles chamam porta-palete, que é aquele aparelho de levantar os paletes, né, pesados. Eu nunca tinha conduzido um daquele. Entre outras tarefas de mexer em maquinário e tudo mais. Então foi muito importante para eu poder saber cada uma das funções.
Então, lá dentro da fábrica do queijo, são vários setores. Todo mundo faz tudo, todo mundo faz de tudo, todo mundo aprende a mexer em tudo. Então, em todas as fábricas, pelo que eu tenho conversado com as pessoas que estão trabalhando em setores diferentes, tá, gente? Eu digo trabalhar com alimentação direta, que é fábrica de frutas, na queijaria que eu trabalho, em loja de tecido, que eu já conversei com pessoas de vários, né, ramos aí, todos eles comentam que a gente ele nunca tem uma função exata, a gente sempre faz de tudo, isso é muito importante. No meu contrato, eu estou como operário não especializado, o que significa que eu faço tudo, eu não sou especialista em uma determinada função. Eu faço de tudo, então isso para mim eu posso descrever no meu no meu currículo, né, quando eu for procurar emprego, o que eu já fiz dentro da fábrica, e isso é muito bacana e conta muito ponto para você. Então isso é muito legal, você aprender cada uma das funções que existe dentro da fábrica que você trabalha, é muito vantajoso. E também, além de você ter todo esse aprendizado dentro da fábrica, a gente se conecta com pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades e culturas. Então eu acho muito bacana, porque eu tenho contato com as portuguesas, né? Com os portugueses, tenho com cabo-verdiano. Então essa troca de informação, essa troca de cultura, é tudo muito gostoso, sabe? E a maioria das fábricas, eles empregam todas as nacionalidades, tá disposto a trabalhar, então você entra na fábrica. Então esse contato direto de saber o que gosta de comer, o que a família costuma fazer, o que mais gosta de fazer no país, isso é tudo tão rico, é uma coisa que a gente vai carregar para a vida, né? Essa parte cultural, de você trocar essa ideia e dizer como que é a sua cultura e você entender como funciona a cultura do... Nossa, é uma coisa assim que não, de verdade, não tem preço. Eu tô achando tudo muito rico e lá dentro da fábrica eu tô tendo essa possibilidade de, assim, fazer uma globalização e entender um pouquinho mais dessas duas nacionalidades que eu tô tendo contato direto. Nossa, de verdade, eu tô muito encantada com isso. Ah, e outra coisa boa de trabalhar na fábrica aqui é que você tem 14 salários, né? Na verdade, funciona dessa forma. Então, você tem seus 12 salários, né? Isso para o contrato de um ano, os 12 salários. E aí você tem um salário de férias e mais o salário de Natal. Então, são 14 salários no total. É diferente do Brasil, que a gente sai de férias, na verdade a gente recebe as nossas férias adiantadas. Aí quando a gente chega, a gente não recebe esse valor. E aqui a gente recebe. Então, 14 salários é algo que dá para você se programar aí, de repente, para comprar alguma coisa que você queira, né? São 14 salários, né, família? Não é um 13º, são um 14º salário. Então, isso é muito bom e é uma vantagem de trabalhar na fábrica que a gente tá tendo. Ah, e eu quero só fazer um adendo, que essa questão do 14º salário que eu estou dizendo é que todas as empresas que dão o contrato, elas pagam, tá? Pode ser em restauração, em hotelaria, nas fábricas, eles pagam. Mas eu digo que é uma vantagem trabalhar quando a gente fala de fábrica, porque as pessoas que são autônomas não têm, né? Então, para quem trabalha com recibos verdes aí, constrói o seu salário e tem que ir separando por mês aí para ver se tira um 13º, pelo menos, ou consegue fazer um 14º. Fecha o adendo. E quando se trabalha dentro de uma fábrica, a gente consegue tirar toda a nossa documentação, ter o nosso contrato de trabalho, comprovar meios de subsistência para o CEF. Então, uma coisa muito boa de trabalhar é que você pode garantir a sua autorização de residência, né? Porque você pode marcar o seu CEF tranquilamente, porque você vai apresentar o seu contrato de trabalho, então você vai poder comprovar seus meios de subsistência para o CEF e tudo mais. E com 5 anos de residência, a gente já consegue pegar a nacionalidade portuguesa. Então, é um caminho aí, né, que a gente tem uma oportunidade para quem tá vindo com a manifestação de interesse, ou para quem tem visto e tudo mais, da gente fazer uma comprovação para o CEF. Então, a autorização de residência é tudo que a gente mais almeja quando chega aqui em Portugal. Então, trabalhar numa fábrica te dá a possibilidade de ficar legalmente aqui no país e fazer essa comprovação que o CEF tanto pede.
E para quem está trabalhando aqui em Portugal, acaba tendo as portas abertas para outros países da Europa. Então é muito mais fácil para quem está aqui em Portugal, trabalhando aqui em Portugal, arrumar um emprego em qualquer outro país vizinho aqui do que quem chega do Brasil. Então, é uma vantagem você ter isso, uma fábrica no currículo, e se você pensar, de repente, mais pra frente, e ir embora de Portugal, você ter no seu currículo que você já trabalhou aqui em Portugal, então deixa a porta mais aberta do que se você viesse, do que você for direto do Brasil para um outro país e apresentar o seu currículo do Brasil. Enfim, é mais uma vantagem, né, família? E como nem tudo são flores, trabalhar numa fábrica tem lá as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, como a gente já falou de coisas boas, então eu já dei aquela maciada na carne, agora eu vou falar das desvantagens. E a primeira desvantagem que a gente tem em trabalhar numa fábrica é que a gente tem horário para entrar, mas a gente nunca tem horário para sair. Isso é uma coisa que me incomoda muito na fábrica, porque o meu horário é 8, mas muitas vezes, quase todos os dias, ou todos os dias, quase, faltando 5 minutos pra gente ir embora, eles falam, pode ficar mais um bocadinho? Pode ficar mais um bocadinho? Puxa vida, mas doido pra poder ir embora, ai, falta só 5 minutos, quero ir embora e tudo mais. A galera costuma ficar, eu quando faço hora extra, eu fico até às 6, porque eu tenho que pegar a Helena na escola, então eu fico assim essa meia hora, mas contando segundos de verdade pra poder ir embora, porque o trabalho na fábrica é exaustivo. E não é só em uma fábrica, são todas, assim, o trabalho é bem puxado. Então a gente ficar fora do horário todos os dias é muito puxado. Então eu até brinco, pra quem me acompanha lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui pra vocês me seguirem também lá no Instagram, me dar um oi por lá. Eu tô sempre fazendo os stories assim, gente, eu fugi da fábrica. Fugida literalmente, quando dá o meu horário eu pego meu cartão e saio correndo, porque senão ele vem atrás e fala, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. E assim, muitas das vezes as meninas ficam muito mais. Essa última semana que eu trabalhei, por exemplo, elas ficaram 1h30, porque ia ter uma audiência lá que fala, que é para eles verificarem a limpeza, a higiene do lugar. Como é um ramo de alimentação, eles tinham que fazer uma higiene mais profunda. Então, assim, gente, é faxina pesadíssima que eles estavam fazendo. Então, as meninas ficavam, o nosso horário era 5h30 e elas estavam ficando 1h30 a mais. Então, eu falei, vou colaborar até meia hora, até às 6 horas, mas depois eu vou embora. Então, assim, essa é uma desvantagem muito grande, porque muitas vezes a gente tá muito cansado e é difícil você largar o companheiro na mão lá, virar as costas e sair andando, sabe? Então você acaba ficando. Então isso é muito ruim. Você tem horário para chegar, mas você nunca tem horário para sair. Uma outra desvantagem da gente trabalhar dentro de uma fábrica, eu até citei para vocês como vantagem a gente saber de tudo um pouco dentro da fábrica. Eu até costumo dizer que a gente é bombril. Os brasileiros entendem, né, que é 1001 utilidades. Então a gente tá aqui, a gente tá ali, daqui 5 minutos a gente tá no outro, precisou dali, você vai lá e faz e tudo mais. Mas, e assim, a gente não tem possibilidade de crescer dentro da empresa, é sempre aquilo. Então as meninas são 2 fábricas da onde eu trabalho, é do pai e do filho. Então aonde o pai trabalha, que já tem a fábrica acho que há quase 30 anos, elas tem mulheres que estão lá desde essa época. Tem a primeira funcionária, ela ainda está lá. Então assim, e sempre fazendo a mesma função, sempre fazendo a mesma coisa. E todo mundo que entra faz, assim, o mais novo, ou o mais velho, ou quem já tá no meio termo ali, todo mundo faz a mesma coisa. E por mais tempo que você fique na empresa, você nunca tem possibilidade de crescer para canto algum. Então, para quem entra numa fábrica, sabe que o destino da pessoa é ficar por quantos anos forem ficar, mas sempre fazendo a mesma coisa, sem ter essa possibilidade de crescimento. E eu acho que isso é muito ruim, é uma desvantagem. E já que a gente está falando sobre não crescer na empresa e sempre ficar ali fazendo as mesmas coisas, eu acho que ficou como vantagem, mas eu vou dizer também como desvantagem essa questão de multiuso
da gente estar em cada canto da fábrica, embora seja muito bom para a gente poder aprender, mas é extremamente exaustivo. Os trabalhos são muito puxados, geralmente com muito peso, a gente carrega bastante peso e as funções geralmente são muito rápidas, então a gente chega no final do dia assim, morto com farofa. Essa que é a verdade. Se você está assistindo até agora, já deixa aí um hashtag morto com farofa, porque você vai entender quando você chegar aqui em Portugal e começar a trabalhar na sua primeira fábrica, você vai falar, Karina, de verdade, o trem é puxado demais. Então, embora seja uma vantagem aprender, é uma desvantagem você estar o tempo todo ajudando todo mundo, fazendo tudo ao mesmo tempo, vai para lá e vem para cá. É uma loucura, é uma correria. E uma desvantagem muito complicada que eu preciso explicar para vocês é a seguinte: quando a gente fala em trabalhar em fábrica, muitas vezes o serviço é vendido para nós de uma forma em que a gente chega para poder trabalhar e é uma outra coisa, ou há muito mais. Na verdade, esse serviço de multifunções que nós temos, a gente descobre, eu já tô contando antes para vocês, hein? Porque quando a gente chega na fábrica, geralmente eles passam uma informação, olha, você vai trabalhar com isso, você vai fazer isso. E aí você chega dentro da fábrica, você entende que você precisa fazer várias tarefas e muitas vezes, no mesmo dia, vários lugares diferentes, né? Então, por exemplo, o queijo foi vendido para mim, trabalhar na queijaria foi vendido para mim assim, olha, você vai fazer a lavagem dos queijos numa água morninha, então é a lavagenzinha ali. Primeiro dia eu lavei o queijo na água morninha. Depois, meu pai eterno, e vai para requeijão e pega em caldeira e lava as panelas e tira fabrico e põe fabrico e lava a grade. Foi uma loucura. Eu falei, mas eu não ia só lavar queijinho? Eu conversando com um amigo, ele falou para mim assim, olha, para mim foi vendido de uma seguinte forma, você só vai colocar os tecidos dentro da embalagem, você só vai tirar e vai embalar, colocar dentro da embalagem e empilhar. Não contaram para ele que ele tinha que carregar pallets e mais pallets e carregar caixas pesadíssimas para formar o tamanho do pallet para poder ser carregado, que ele mesmo tinha que carregar dentro daquele carrinho motorizado e levar para poder descarregar dentro dos caminhões. Então ele até desistiu do trabalho por conta dessa venda, né? Olha, mas não era só para colocar dentro da embalagenzinha, então eu tenho que pegar tudo isso de... Então, assim, é uma desvantagem a gente não saber exatamente o que vai fazer. Uma outra coisa que eu preciso citar é que eu faço faxina na fábrica. Pelo menos uma vez no mês, ou a cada 1 mês e meio, toda quinta-feira é dia de faxina. Então, eles me tiram da minha função para eu poder fazer. Eu lavo o banheiro, eu limpo o refeitório, eu lavo a lavanderia deles, eu reponho todo o estoque de papéis, de sabonete líquido e tudo mais. Então, assim, para mim, seria uma função a qual uma faxineira deveria fazer. Mas, para minha surpresa, todos os funcionários fazem. Então, toda quinta-feira é selecionada uma pessoa para poder fazer uma função que eu nunca imaginei que eu deveria fazer. Mas, então, é essa surpresa, acho que é essa desvantagem que a gente tem também, dessa venda surpresa do trabalho que você vai exercer. Como eu não posso deixar de citar fábricas, boa parte delas, ou quase 90% delas, eu vou dizer que sempre pagam um salário mínimo. E como bem sabem, para quem está pesquisando e se planejando para vir aqui para Portugal, sabe que o salário mínimo de Portugal é o menor da Europa. Então, tem muita gente que faz vídeo e tudo mais, aqui é barato, isso daqui é barato, não, assim, no final das contas, fica meio que ali no elas por elas, porque a gente ganha um salário mínimo, embora as coisas sejam baratas, algumas coisas sejam baratas, quando a gente vai tirar do bolso e pagar, fica caro, né? Porque a gente ganha muito pouco. Então, por ser um menor salário, é uma desvantagem a gente trabalhar, porque na fábrica, embora a gente faça de tudo um pouco, é sempre esse salário, nunca aumenta. Vai aumentar de acordo com o que o governo aumenta. Mas eles darem algo a mais é muito difícil, família. Então, assim, se você pensa em trabalhar numa fábrica, entenda que quase que 90% dessas fábricas
pagam sim apenas um salário mínimo português. Então se planeje para colocar esse dinheirinho no bolso. Uma outra desvantagem muito chata que a gente tem em trabalhar em fábrica é que quando você falta por algum tipo de necessidade, esse dia ele é descontado. Mesmo que você falte, por exemplo, porque o seu filho ficou doente e você levou um atestado. Esse atestado ele vai servir única e exclusivamente para que você comprove o motivo da sua falta. Não que eles estarão abonando a sua falta, vai ser descontado normalmente. No caso da minha empresa, eles trabalham com um banco de horas, então a gente fica com horas negativas no banco quando a gente falta, para poder compensar aquele dia, e aí a gente faz hora extra para poder matar essas horas negativas aí. Então eu acho isso uma super desvantagem, embora seja uma lei, né, trabalhista, mas não é vantajoso pra gente, porque às vezes quem é mãe sabe, a gente precisa vir e mexe, filho tá doente, aconteceu alguma coisa, a gente precisa resolver algum assunto, teve a necessidade de faltar e não tem ali meio termo, é assim que funciona, vai ser descontado e o seu atestado vai ser só para poder explicar mesmo o motivo, porque se você não apresentar, você pode ser mandado embora, você pode ser demitido, então é uma desvantagem. E eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo e colocar aí na balança as vantagens e as desvantagens de trabalhar em uma fábrica aqui em Portugal. Deixa aqui nos comentários, Karina, é puxado? Que realmente é puxado. Mas eu espero que vocês tenham gostado de coração. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até a próxima!